Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da teoria do crime aí. Bom, em virtude do cancelamento das aulas, em virtude da epidemia e pandemia do coronavírus, nós faremos as aulas pelo ambiente aula disponível na plataforma da UBRA, que todos já têm acesso e conhecem bem. Então hoje a gente tem que falar um pouquinho de relação de causalidade. Aí após eu apresento para vocês também o TDE que estará lá disponível no ambiente aula. Bom, relação de causalidade ou nexo causal, pessoal, é a ligação entre a conduta e o resultado. Então, para mim saber se o resultado está ligado a uma conduta, foi produzido pelo indivíduo que praticou aquela conduta, eu tenho esse nexo de causalidade, que é o liame que liga então a conduta a um resultado. Está lá no artigo 13 do Código Penal, vocês podem dar uma lidinha lá. Tem pertinência a relação de causalidade nos crimes materiais, porque eu preciso do resultado para a consumação. Então, conduta, resultado, material. Aí, havendo o resultado ligado àquela conduta, nós podemos dizer que aquele indivíduo que praticou a conduta é o autor do delito. Nós temos no Código Penal duas teorias. A primeira é a teoria da equivalência dos antecedentes, também conhecida como conditio sine qua non, condição sem a qual não. Então, todo fato humano, sem o qual o resultado não teria ocorrido, nós podemos dizer que eles estão na cadeia causal. Então, todo fato humano, sem o qual o resultado não teria ocorrido, ele está na cadeia causal e será considerado, então, como ato, como fato, como conduta, melhor dizendo, que foi praticada e concorreu para o resultado. Está lá no artigo 13, in fine, na parte final do artigo 13 fica bem clara essa situação, então, que todas as condutas que de alguma maneira concorreram para o resultado serão consideradas causa. Bom, para mim verificar se um acontecimento, um fato, é causa, eu posso empregar o chamado juízo hipotético de eliminação. Aí, se eu empregar esse juízo hipotético de eliminação, eu vou mentalmente suprimir uma das condutas. Em seguidinho eu já vou dar um exemplo. E eu suprimindo essa conduta e persistir o resultado, sinal que não é causa. Agora, se eu mentalmente suprimir uma conduta e o resultado desaparecer, porque ela não era causa. Exemplo, então, João compra uma arma, João despede-se da mãe dele e o João encontra B e acaba por matá-lo. Bom, se eu suprimir mentalmente a compra da arma, o crime não vai existir. Então, ele é causa do crime. Só existe o crime porque existe a compra da arma. Se eu suprimir a despedida da mãe, o crime continuará existindo. Isso quer dizer que eu, ao me despedir da minha mãe, não é causa do crime. Mas uma crítica que surgiu seria que, por essa teoria, teríamos que responsabilizar os pais e os avós do autor do fato, uma vez que, se não tivesse o pai, enfim, e a mãe, não tivessem o filho não existiria e não existiria o homicídio, então o pai e a mãe seriam responsáveis. Para essa crítica, nós podemos dizer que a eliminação da conduta e os pais não são responsáveis, obviamente, porque não há dolo e nem culpa em um pai e uma mãe terem um filho, pai e mãe não projetaram esse filho para matar alguém. Então, não há dolo e nem culpa. Então, não há conduta em os pais terem um filho, obviamente, que mata uma pessoa posteriormente. Então, essa é a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes, é a do nosso Código Penal, artigo 13, e lá então nós veremos que todas as condutas que contribuírem serão consideradas causas do resultado, porém a gente tem que empregar o juízo hipotético de eliminação para saber se ela realmente é uma causa do crime ou não. Temos depois as concausas no artigo 13, parágrafo 1º, também chamada de teoria da causalidade adequada. Ou seja, não basta a contribuição de uma causa, ela tem que ter uma contribuição efetiva para o resultado, tem que ser eficaz essa contribuição.
Então, na realidade, uma concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor. Nós temos as causas ou concausas dependentes e independentes. As dependentes é o desdobramento normal de um fato, da prática de um crime. Então, o indivíduo agride uma pessoa, essa pessoa fica bem tonta e aí ele enforca essa pessoa. Então, não há nada de diferente, causas diferentes, na realidade é um desdobramento. Quero matá-lo, primeiro eu agrido com socos, pontapés ou pauladas, enfim, fica tonto e eu enforco. Então é um crime de homicídio. Não há um desdobramento de uma causa, não surge uma causa externa que não seja pela vontade do autor do fato. Na realidade ele praticou porque ele quis essas duas condutas, deixar o indivíduo tonto, agredindo e depois enforcá-lo. Então não há uma causa externa à conduta do agente. Agora, na causa independente, sim, haverá uma conduta externa que surge a conduta do agente, né? Ela foge da linha normal de desdobramento daquilo que o agente tinha pensado em praticar como conduta para realizar um crime. O aparecimento da concausa, então, é inesperado. Se ela surge, foge da linha normal daquilo que o indivíduo pensou para praticar um crime, então esse aparecimento é inesperado e ela produz por si só o resultado. Então são causas, nós temos as absolutamente independentes e as causas relativamente independentes. Vamos ver primeiro as absolutamente independentes. Estas são chamadas de absolutamente independentes porque elas não se originam da concausa do agente, da conduta do agente, desculpe. Ela não se origina, essa causa absolutamente independente, ela não se origina da conduta do agente. Ela é absolutamente desvinculada da ação ou omissão do agente. Por isso ela rompe o nexo causal. Nós temos três situações: causa absolutamente independente pré-existente, concomitante e superveniente. Então, repetindo, causa absolutamente independente pré-existente. Por exemplo, o A envenena o B, o C atira no B, o B morre do veneno. Qual é a causa efetiva? A causa efetiva, a causa da morte, é o envenenamento. O tiro não concorreu de forma alguma para a morte. Então, a morte é uma causa absolutamente independente da conduta do agente que atirou. Nesse caso, quem envenenou, que é o A, responde pelo homicídio. E quem atirou, as duas causas não são ligadas, responde por tentativa de homicídio, nesse caso aqui. Bom, causa absolutamente independente concomitante. Duas causas ao mesmo tempo, a conduta do agente que nós estamos estudando e surge uma causa ao mesmo tempo. Exemplo, A atira em B e nesse momento cai um lustre ou telhado na cabeça do B e o B morre por traumatismo. A causa efetiva é o traumatismo craniano. Então, a morte é pelo traumatismo. Agora, e o A que atirou no B? A causa dele não está ligada, é absolutamente independente da causa morte, da causa efetiva. Então, ele vai responder por tentativa de homicídio também. E a causa absolutamente independente superveniente, então a causa vem depois da conduta do agente. E exemplo, A envenena B, C atira em B, B morre dos tiros. Então, se o A envenenou o B, mas a morte, a causa efetiva se deu pelo tiro, quem responde é quem atirou. O envenenamento, que é a conduta do A, ela não concorreu para a morte. Então, o indivíduo vai responder por tentativa de homicídio. O A responde por tentativa de homicídio, o C que atirou responde por homicídio consumado. E por fim, nós temos as causas relativamente independentes. Então, se é relativamente independente,